Kevin Lomax, um jovem advogado da Flórida, é convidado a trabalhar em uma grande firma em Nova York, dirigida por John Milton. Conforme Kevin sobe de cargo, sua esposa Mary Ann começa a ser atormentada por visões cada vez mais assustadoras, e a vida do casal toma um rumo inesperado quando Kevin descobre que seu chefe não é o que aparenta ser. Bem-vindos ao canal Locadora do Gordo. Eu sou o Byron e hoje vamos resumir o filme O Advogado do Diabo. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Conta pra gente! Como vai? Nós queremos saber! O filme começa em um tribunal na Flórida onde Kevin Lomax está defendendo seu cliente Lloyd, um professor acusado de molestar de uma aluna. Durante o julgamento, ele vira o seu cliente repetindo um gesto sugestivo enquanto era descrito pela testemunha. Kevin pede um breve recesso, vai até o banheiro e, olhando para o espelho, enfrenta um dilema interno entre a sua ética profissional e a ambição de manter o seu recorde invicto de vitórias. Um repórter chamado Larry aparece e o provoca, dizendo que mais cedo ou mais tarde sua sorte iria acabar. Ninguém vence todos. Isso faz com que Kevin fique ainda mais determinado. De volta ao tribunal, ele pressiona a vítima, a adolescente Bárbara, fazendo um interrogatório duro, causando dúvidas se realmente ela foi abusada ou apenas inventou a acusação para se vingar do professor. Com isso, Kevin garante o veredito de inocente para Gates. Depois do julgamento, eles vão comemorar. Durante a comemoração, Lemon, um representante de escritório de advocacia, se aproxima e o convida para ajudar na seleção de um júri em Nova York. No dia seguinte, ele encontra sua mãe, Alice. Kevin conta que vai para Nova York ajudar na seleção de um júri. Alice não gosta da ideia, mas acaba aceitando a viagem e pede apenas para ele se cuidar. Kevin e Mary viajam para Nova York, onde Kevin participa da escolha do júri, apostando apenas em seus instintos. No tribunal, a tensão é quebrada quando o júri declara o réu inocente. No dia seguinte, Kevin conhece John Milton. John fica impressionado com a sinceridade de Kevin, oferece a ele uma posição de destaque na empresa, e ele e Mary se mudam para um luxuoso apartamento em Manhattan. Já no primeiro dia, Kevin recebe o caso de Moyas, acusado de sacrificar animais em rituais religiosos e violar o código sanitário. Quando vai até a casa dele, Kevin encontra um ambiente estranho. Durante a conversa, Moyas pergunta o nome do promotor que irá acusá-lo. Ele pega uma língua de boi e joga pregos por cima, como se fosse parte de um ritual. Enquanto isso, Mary tenta se adaptar à nova vida em Nova York. Ela se aproxima de Jack, a esposa de Lemon. No tribunal, enquanto o julgamento avançava, o promotor começa a tossir de uma forma descontrolada e o caos toma conta da sala. Mas Kevin mantém a postura firme, conquistando mais uma vitória. Após o julgamento, Kevin recebe os parabéns de John, que o convida para uma festa luxuosa. Nervosa, Mary Ann não queria ir à festa, mas Kevin a tranquiliza, prometendo que não a deixará sozinha. Porém, assim que chega, Kevin é puxado pelos colegas de trabalho e acaba deixando Mary Ann. Kevin se distrai ao ver a colega de trabalho Christabella. John chama Kevin para uma reunião. Na reunião, eles informam que o bilionário Alexander, cliente antigo da firma, foi acusado do assassinato da esposa, do enteado e da empregada doméstica. Ed, que já havia trabalhado com ele, fica revoltado quando John entrega o caso justamente para o recém-contratado Kevin. No dia seguinte, Alexander é solto sob fiança e confronta John sobre ter enviado um advogado inexperiente, mas John o acalma, garantindo que Kevin é o melhor advogado para defendê-lo. Seguindo o conselho de John, Mary corta o cabelo. Ela sai com Jack e Diana, a esposa de Ed. No entanto, no provador da loja, Mary tem uma visão perturbadora. Ela vê Jack se transformando em uma figura demoníaca e, assustada, ela foge. Em casa, ela discute com Kevin. Ele insiste que tudo não passa do reflexo das mudanças repentinas. Essa descrença só aumenta a frustração de Mary, que implora por voltarem para a Flórida. Tentando acalmá-la, Kevin promete que terá um filho e os dois começam a fazer o canguru perneta. Mas Kevin acaba tendo uma fantasia com Christabella. Mary percebe sua distração e o clima entre eles desmorona, aumentando ainda mais a distância do casal. Alice, a mãe de Kevin, visita o casal. Ao entrarem no prédio, ela encontra com John Milton no elevador. Mary começa a desconfiar que Kevin está interessado em Christabella. No dia seguinte, Alice decide voltar para a Flórida e pede para Kevin cuidar de Mary, sugerindo que os dois abandonem Nova York. No escritório, Kevin conhece Melissa, a assistente de Alexander. Ele fica animado ao descobrir que encontrou uma testemunha para o caso. E quando ele ia para casa, John chega e o convida para assistirem um show de luta livre. Eles decidem ir de metrô. Mary liga pedindo para Kevin voltar logo para casa, mas ele ignora, explicando que não podia recusar o convite do seu chefe. Assustada, ela tem um pesadelo, onde encontra um bebê brincando com seus ovários. Você não tem mãe? Cara. Ao chegar em casa, Kevin encontra sua esposa em um estado degradante. Ela conta o que viu, mas ele insiste que era apenas a imaginação dela. Mary revela que foi diagnosticada com insuficiência ovariana e declarada infértil. Kevin descobre que Alexander tinha um caso extraconjugal com Melissa, e ao confrontá-lo,
Alexander admite que estava com ela no dia do crime. Ele explica que não revelou antes, porque pelo contrato de casamento, em caso de traição, ele perderia tudo. Ao descobrir sobre o estado mental de Mary, John retira Kevin do caso para cuidar de sua esposa. Mas Kevin recusa e pede para ficar, alegando que se largar o caso, o faria odiar a esposa. Kevin constrói a defesa de Alexander com uma estratégia arriscada. Kevin argumenta para o júri que, embora Alexander seja uma pessoa com graves falhas morais, isto não o torna um assassino, tentando transformar a imagem de Alexander de um monstro em um homem com defeitos. No dia seguinte, Kevin encontra com Ed correndo na rua. Ed comenta que viu o nome de Kevin na lista de sócios da firma, deixando ele com medo de perder a posição. Kevin tenta negar a intenção de roubar o cargo, mas Ed não escuta e ameaça expor as irregularidades da firma. Kevin inocentemente comenta sobre as ameaças com John, que explica que Ed se meteu em um problema sério. Enquanto corria pelo parque, Ed é brutalmente atacado por dois mendigos, com feições quase demoníacas. O ataque é rápido e violento, deixando claro que não se tratava apenas de um assalto. Kevin se prepara para o julgamento e ensaia o depoimento com Melissa. Ele percebe que ela está mentindo e se contradiz. Ele sai da sala e é nesse momento que ele recebe a notícia chocante da morte de Ed. A caminho do tribunal, Kevin confronta John Milton sobre as mentiras do seu cliente. Kevin decide seguir em frente. No tribunal, ele chama Melissa, garantindo a absolvição do seu cliente. Após a vitória, a vida de Kevin começa a desmoronar. Ao retornar para casa, ele é avisado pelo porteiro que Mary teve mais um surto e foi para a igreja. Mary revela a Kevin que John a violentou. Kevin não acredita, pois John estava o tempo todo no julgamento. Para provar que o que diz era verdade, Mary Ann se levanta e fica nua, mostrando o corpo coberto de cortes. Kevin entra em negação e, sem ter outra opção, ele a interna em um hospital psiquiátrico. No funeral de Ed, Kevin tem uma visão perturbadora, onde Alexander se transforma num professor abusador. Ao sair do local, ele é abordado por um agente do Departamento de Justiça. O homem revela que Milton é um criminoso poderoso, chefe do crime organizado de Nova York, e que Ed estava pronto para testemunhar contra ele quando foi assassinado. O agente ainda o informa de um crime chocante. O corpo de uma criança foi encontrado no porta-malas do carro de Lloyd, o professor abusador que Kevin livrou da prisão. Mas, antes que ele pudesse processar as informações, um carro desgovernado o atropela e mata o agente. Kevin vai para o hospital visitar Mary. Lá, ele encontra sua mãe, que tenta alertá-lo, contando um segredo sombrio. Ele, cego por sua própria arrogância, acusa de ter guardado o segredo por 30 anos e decide não escutá-la. Enquanto isso, Mary Ann, completamente desorientada, é confrontada pela assistente de Kevin. De repente, a mulher se transforma em uma criatura demoníaca. Mary Ann derruba o Spinner. Kevin, em pânico, tenta arrombar a porta, mas é tarde demais. Mary se tranca no quarto e, em um ato de desespero, corta a própria garganta. Ele pede para Alice terminar a história, e ela revela uma verdade devastadora. Ela conta que John Milton é o pai biológico de Kevin. Ela pede desculpa, explicando que não queria destruir a crença de Kevin de que ele havia conquistado sucesso e poder por mérito próprio, e não por conta de uma herança maldita. Kevin, em fúria, decide confrontar seu chefe sobre a verdade. Kevin vai ao escritório de John e o confronta sobre a morte de Mary. John, com sua calma diabólica, confessa que não a matou, mas que a ajudou em sua loucura. Ele ainda comenta que teve uma tarde de amor selvagem com ela. Kevin atira em John, mas as balas o atravessam sem causar dano. Ele também revela que Christabella é filha dele, portanto, meia-irmã de Kevin. O plano era simples, era fazer com que eles tivessem um filho, o anticristo. Kevin é tentado pela proposta de poder, a imortalidade e a luxúria, mas, no último segundo, ele se dá conta da completa perversidade e surpreende John, se finalizando. Com raiva, John explode e seu corpo se transforma em uma figura monstruosa em chamas, expressando a sua frustração por ter sido derrotado por um simples humano. Em um piscar de olhos, Kevin se vê de volta ao banheiro do tribunal, confuso e sem saber o que aconteceu. Ao sair, ele retorna à sala de audiências e, ao ver Mary, ele se aproxima e lhe beija, deixando-a surpresa. Em seguida, ele anuncia que não vai mais representar o cliente. Surpreendendo a todos, Kevin decide renunciar ao caso, rejeitando o dinheiro e o poder que a vitória lhe daria, priorizando sua ética em vez de uma vitória a qualquer custo. Ao sair, um repórter chamado Larry o aborda, oferecendo-lhe uma entrevista e o retratará como um herói. Kevin hesita, mas tentado pela glória e pela validação, ele acaba aceitando. A câmera se afasta, mostrando Larry, o repórter, se transformando em John. Obrigado por chegar até aqui. Se você gostou, deixa aquele like. E você que é novo aí no canal, mais vídeos aqui nos cards. Então, valeu, fiquem com Deus e fui! Acho que eu tinha esquecido, né? Se não deixaram o like, eu vou comer seu canequinho. Ai, que delícia!